Beleza. Aí a gente aproveita, ó, já que nós já aprendemos a dar nomes aos alcenos e os cicloalcenos, a gente aprende agora também a nomenclatura dos polienos. O que são os polienos? São compostos que têm duas ou mais duplas ligações. Duas ligações duplas é um alcadieno. 3 ligações duplas é um alcatrieno. 3 duplas, ok? Então, cadeia principal, se tiver duas ou mais duplas, é a cadeia contínua mais longa que contenha as duplas ligações. Se tiver duas, procure colocar as duas ali na cadeia. Se tiver várias, procure colocar o maior número de duplas ligações na mesma cadeia. E aí você vai trocar a terminação eno do alceno por adieno, que é a terminação do alcadieno ou do alcatrieno, etc. A cadeia é numerada de forma que forneça as ligações duplas os menores números possíveis. Os números que indicam a localização das duplas são citados antes do nome da substância, ou então precede o sufixo, que é a nova recomendação, que o número venha imediatamente antes daquilo que ele indica, portanto, imediatamente anterior à posição das duplas ligações, e os substituintes são citados em ordem alfabética. Então, regras que a gente já conhece. Isso é o bom. Você vai formando ali um alicerce que vai servir daqui para frente para todas as outras funções. Então, nós temos aqui o alceno mais simples de todos, que é o propadieno. O nome comum dele é aleno. O aleno. Inclusive, nós temos compostos alênicos, que são considerados como derivados do aleno, pela substituição desses hidrogênios por grupos quaisquer. Então, propadieno. E ali, nós temos um alcadieno, a cadeia principal tem que ter as duas duplas, a numeração tem que ser daqui, porque nas duplas empata, mas para que esse grupo fique com o número 2 e não com o número 3, essa é a numeração correta. 2-metil-1,3-butadieno, ou então 2-metil-buta-1,3-dieno. As localizações das duplas, 1,3, antes do dieno. Dieno, localização das duas duplas. Ele é chamado de isopreno, que é um monômero, que também por polimerização de adição, ele forma o poliisopreno, que é um tipo de borracha. Ali nós temos um cicloalcadieno, que é um composto cíclico com duas duplas. Procure dar o menor número às duplas ligações. Se eu começar daqui, veja bem, eu começando daqui vai ficar 1, 2, 3, 4. As duplas estão nas posições 1 e 3. E o bromo na posição 5. Se eu começasse daqui, 1, 2, 3, 4, as duplas ficariam ainda nas posições 1 e 3. 4 aí, 5, 6. Só que o bromo ficaria no carbono 6. Então, obrigatoriamente, a numeração começa daquela dupla e segue o sentido horário para que o bromo receba o número 5 e não o número 6, porque as duplas ficariam com os mesmos números. Então, o bromo, que é o substituinte ali, está desempatando. Ordem alfabética: 5-bromo, 1,3 ciclohexadieno, ou pela nova recomendação IUPAC, 5-bromo, hexa, 1,3-dieno. Aqui, cadeia principal, as duas duplas, começa a numerar dali, para que a dupla fique com o menor número. O metil está na posição 2, 2-metil, 1,4-hexadieno, ou 2-metil-hexa, 1,4-dieno. Aqui, as duas duplas vão ficar na cadeia principal, mas se eu subir, eu consigo um maior número. Se eu subir, eu vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for reto também 7, então pode ir reto. Tanto faz ir reto como subir. Eu teria um etil ou um etil como ramificação no carbono 5, ok? Metil no carbono 2, etil no carbono 5. Começa a numerar da esquerda para que a dupla receba o menor número. 5-etil, 2-metil, 2,4-heptadieno, ou 5-etil, 2-metil, hepta, 2,4-dieno. A nomenclatura de
alceninos. Aqui é importante para a gente finalizar essa parte. E quando tiver uma dupla e uma tripla, aqui também muita gente erra, muita gente desconhece as regras que nós vamos citar aqui. São compostos que têm duplas e triplas. Preste atenção em todas as regras que eu vou lhe dizer agora. São regras simples e que vão desmistificar esses alceninos, que é quando tem uma dupla e uma tripla no mesmo composto. Vamos lá. A cadeia principal. Escolha a cadeia contínua mais longa que contenha ambos os grupos funcionais. A cadeia principal tem que ter a dupla e a tripla. Pode até ter uma cadeia maior que deixou a dupla ou a tripla de fora, mas você não pode deixar nem a dupla nem a tripla de fora. E você vai citar ambas as designações ao final do nome. Esses compostos que têm dupla ligação, eles sempre vão ter o seguinte nome no final: eno. Eno. Eles são alceninos. Aí você vai localizar a dupla e vai localizar a tripla. Mas eles sempre vão ter esse nome, eno. É por isso que muita gente já erra. Como o nome sempre vai ser eno, primeiro vem o nome, a localização da dupla, e depois vem a localização da tripla. Tem gente que diz que a dupla tem prioridade sobre a tripla. Isso não existe. Na hora de numerar a cadeia, que tiver uma dupla ou uma tripla, regra 1, dê o menor número à insaturação, seja ela dupla ou tripla. Agora, se empatar, se a dupla e a tripla estiverem na mesma posição, receberem o mesmo número, aí a dupla tem prioridade sobre a tripla. Então o pessoal desmorona logo aqui. O nome é eno. Eno é um alcenino. Ok, isso é na hora de dar o nome. Agora, na hora de numerar, dê o menor número para a insaturação. Vou já dizer isso nas regras. Seja ela dupla ou tripla, não interessa. A dupla não tem prioridade sobre a tripla. Repito, para que todos escutem. A dupla não tem prioridade sobre a tripla. Agora, se numerando de um lado ou do outro, a dupla e a tripla ficarem com os mesmos números, eu tenho que ter uma regra de desempate. A regra de desempate é: a dupla tem prioridade sobre a tripla. Se empatar. Se não empatar, a dupla não tem prioridade sobre a tripla. Ok? Então, aprendeu isso aí? Você já ficou doutor em alcenino e vai evitar um avalanche de erros que a gente vê em todos os lugares. Ok? Então, vamos em frente. Se os grupos funcionais são uma dupla e uma tripla, a cadeia é numerada na direção que fornece o número mais baixo à insaturação, seja ela dupla ou tripla. Então, a dupla não tem prioridade sobre a tripla. Se empatar, aí ela passa a ter prioridade. Então, eu já começo logo aqui. Se a dupla tivesse prioridade sobre a tripla, amigão, tinha que começar a numerar daqui, da esquerda. Aí você ia dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Não tem muita gente que diz. A dupla tem prioridade sobre a tripla. A IUPAC desconhece essa regra. A IUPAC conhece a regra que diz: se as insaturações dupla e tripla tiverem os mesmos números, aí para desempatar, a dupla vai ter prioridade sobre a tripla. Mas aqui que não tem os mesmos números, numera da direita. Para que a tripla, qualquer insaturação, seja ela dupla ou tripla, fique com o menor número. Então, a tripla está no carbono 1, a dupla está no carbono 5 e é um heptenino. Vamos fazendo o nome devagar. Isso é um heptenino. Hept, 7 carbonos, enino, porque sempre tem esse nome. Você pode até escrever. É um heptenino. Agora vamos localizar onde é que está a dupla, onde é que está a tripla. Primeiro a dupla. É um 5-hepten. Isso pelo nome anterior. 5-hepten. Depois a dupla. Um ino. Pelo nome mais recente, que para mim é até mais fácil. Eu não disse que era um heptenino? Heptenino. Pois agora vamos localizar. Hept, en. Qual é a posição da dupla? 5-en. Ino. Qual é a posição da tripla? 1 ino.
Então, pelo nome de 2004, ficou até mais fácil. Isso é um heptenino, ótimo. Beleza. Hept. En. 5N. Hino. Um hino. Localize a dupla, depois localize a tripla. Sempre vai ter esse nome. Hino. Ok? Ali, ó. 1 para dupla, 2 para tripla. É o menor número para insaturação, seja ela dupla ou tripla. Então, começa a numerar da esquerda. Então, isso, de novo, é um heptenino. Vamos dar logo o nosso nome mais fácil, que é o nome de 2004. Isso é um heptenino. Hept, localiza a dupla. 1, 1N. Hino, localiza a tripla. 5 hino. Então, é o hept 1N, 5 hino. Ou, pelo nome antigo, 1 hepten 5 hino. Esse 1 é a posição da dupla, só que ele estava bem longe. Entre ele e a dupla tinha aqui o hept dos 7 carbonos. Então, a nova recomendação é bastante lógica. Aí o PAC quer que o número venha imediatamente anterior, né, daquilo que ele indica. 1 é a dupla, 5 é a tripla. Hept é o número de carbonos na cadeia principal. Ok? Isso é um alcenino. Tem dupla e tripla. Aqui, ó. Se eu subisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu ficaria com 7 carbonos, mas deixaria a tripla de fora. Ou se eu viesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, se eu fizesse isso aqui, mas deixaria a dupla de fora, não pode. Tem que incluir a dupla e a tripla. Isso é um hexino. Tem lá no carbono 3 o butil. Então, 3 butil, hex. Isso é um hexenino, né? 3 butil, hex. Vamos localizar a dupla. 1N, 4 hino. 3 butil, hex, 1N, localizei a dupla. 4 hino, localizei a tripla. Ou o nome anterior, 3 butil, 1 hexen, 4 hino. Temos que admitir que o nome dos alceninos, pela nomenclatura de 2004, ficou muito mais fácil, muito mais interessante. Isso é um 3 butil hexenino. Localize a dupla 1N, 4 hino. Então, é o 3 butil hex 1N, 4 hino. Ok? Se o mesmo número, aquilo que eu disse, for obtido em ambas as direções, a cadeia é numerada na direção que fornece a ligação dupla, o menor número. É quando empata. 1, 2, a dupla. 1, 2, a tripla. Quando empata a dupla e a dupla tem prioridade sobre a tripla. Então, isso é um hexenino. Hex, 2N, localizei a dupla. 4 hino, localizei a tripla. Ou 2 hexen, 4 hino. Aqui, 1 para a tripla, 1 para a dupla. Empatou. Quando empata, a dupla tem prioridade sobre a tripla. De novo, isso é um hexenino. Hex, 1N, 5 hino. Localize a dupla, localize a tripla, ok? Eu disse, quando essas observações aparecem, significa que eu vou falar informações preciosíssimas. Em compostos que apresentem 2 ou mais cadeias com o mesmo número de insaturações, isso aqui é um desafio. A cadeia principal deve conter o maior número de carbonos. Porque aqui eu tenho várias duplas, várias insaturações, sejam elas duplas ou triplas. Se eu vier para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu incluiria 3 duplas e ficaria com 7 carbonos. Se eu for para lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu ficaria com 2 duplas e 1 tripla com 8 carbonos. Então, quando tiver várias insaturações, e eu tiver 2 ou mais cadeias com o mesmo número de insaturações, porque eu tenho que procurar pegar o maior número de insaturações possíveis. Só que aqui dá 3 e aqui também dá 3. Então, se fossem cadeias diferentes, mas numa eu tivesse 4 e na outra 3, eu iria para que tem 4 insaturações. Mas aqui deu 3 de um lado e 3 do outro. Então, eu vou para que tem 3 insaturações, mas tem mais carbonos. A cadeia principal deve conter o maior número de carbonos. São aprofundamentos que eu estou colocando aqui. Então, se empatar o número de insaturações, procure pegar o maior número de carbonos possíveis.
Então, isso aqui passa a ser o vinil, né? Ou etenil. Como é que a gente dá o nome? Vamos lá. 5-vinil são 8 carbonos. Octa. Alexandre, continua a mesma coisa? Eno, exatamente. Só que agora é dieno, né? Porque são duas duplas. Então, 5-vinil, octa. Localiza as duplas. 1,4-dien, que são duas duplas. Localiza a tripla, 7-eno. Então, que nome maravilhoso, né? 5-vinil, octa, 8 carbonos. 1,4-dien, porque é um alcenino, só que agora é um dienino, né? Porque tem duas duplas. 1,4-dien, 7-eno. Você sabe que o vinil é chamado também de etenil. Então, coloquei aqui, ó, 5-etenil, no lugar do vinil, coloquei etenil. 5-etenil, 1,4-dien, 7-eno.